Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 14 que fala sobre a fórmula de Bhaskara. E hoje vamos começar a nossa aula falando do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem a sua versão original lançada em 1971 e uma regravação no ano de 2005. Neste filme, o dono de uma fábrica de chocolate resolveu distribuir bilhetes premiados em alguns chocolates de sua fábrica. E aqueles garotos ou garotas que encontrassem esse bilhete tinham o direito de visitar a fábrica por um dia. E o filme mostra as aventuras desses meninos nessa visita à fábrica de chocolate. Oompa, loompa, doompa-dee-doo, I've got a perfect puzzle for you. Oompa, loompa, doompa-dee-dee, if you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats. What are you at, getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa, loompa, doompa-dee-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Likely Oompa, loompa, doompa-dee-doo. Doompa-dee-doo. Mas não para nossa surpresa, o nosso personagem, Rob Gleason, trabalhava no design das embalagens deste chocolate. E ele tinha o seguinte problema. Ele queria desenvolver uma embalagem de chocolate tal que uma das medidas fosse 8 unidades maior que a outra. E isso sem considerar a altura da barra de chocolate. Quais deveriam ser essas medidas se a barra de chocolate deveria ter 48 centímetros quadrados? Como Rob Gleason é uma pessoa que gosta muito de matemática, ele sabe que a área de um retângulo é calculada pela multiplicação de suas medidas. E neste caso, teremos x vezes x mais 8 deve ser igual a 48. Realizando a propriedade distributiva da multiplicação, temos o x ao quadrado mais 8x é igual a 48. E se passarmos esse 48 para o outro lado da igualdade, teremos a equação polinomial do segundo grau, x ao quadrado mais 8x menos 48 igual a zero. E aqui ele se viu com um problema. Qual deveria ser o valor de x que satisfaz essa igualdade? Este exemplo do slide passado era um exemplo de uma equação polinomial do segundo grau completa, onde nenhum dos coeficientes a, b e c são nulos, ou seja, são todos diferentes de zero. E como fazemos para encontrar esses valores de x? Existem vários métodos para se encontrar esses valores. A nossa apostila traz o método da fatoração, o método de completar quadrados, porém o método mais estudado no nosso ambiente escolar é a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático hindu que viveu no século XII, e a sua maior contribuição foi desenvolver uma fórmula para encontrar os valores das raízes dessa equação polinomial do segundo grau completa ou até mesmo incompleta. E vamos ver agora como que ele chegou nessa fórmula. Inicialmente, subtraia c em ambos lados da igualdade. Note que no termo da esquerda, as parcelas mais c e menos c vão se anular. Assim teremos ax² mais bx é igual a menos c. Agora vamos multiplicar ambos termos da igualdade por 4a. Realizando a distributiva da multiplicação no termo da esquerda, teremos 4a² x ao quadrado mais 4abx e no termo da direita, menos 4ac. Neste ponto, Bhaskara percebeu que o termo da esquerda está a poucos passos de parecer um produto notável. Portanto, o que ele fez foi somar b ao quadrado em ambos termos da igualdade. Assim, temos 4a² x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado é igual a b² menos 4ac. E é aqui que está o pulo do gato. A grande sacada, a esperteza de Bhaskara. Ele percebeu que esse termo da esquerda é um produto notável, inclusive o que a gente já estudou. Note que 4a² x ao quadrado mais 4abx mais b² equivale ao quadrado da soma 2ax mais b. Assim, temos que 2ax mais b, tudo isso ao quadrado, equivale a b² menos 4ac.
Agora, podemos passar esse quadrado para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Porém, tome o cuidado que essa raiz pode variar o sinal entre mais e menos. E é aqui que a nossa equação passa a ter dois caminhos, um para o sinal positivo e outro para o sinal negativo. Mas vamos continuar com a nossa fórmula. O próximo passo foi passar o b positivo do termo da esquerda para o termo da direita negativo. Temos então 2ax igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. E assim como trabalhamos na videoaula passada, na resolução de equações polinomiais de segundo grau incompletas, o nosso objetivo era sempre isolar o x. E nesse ponto, estamos quase completando esse objetivo. Para isso, vamos apenas passar esse 2a multiplicando o x, dividindo toda a expressão do termo da direita. E finalmente chegamos na fórmula de Bhaskara. Para descobrir qual é o x solução da nossa equação polinomial do segundo grau, devemos fazer menos b mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. É uma fórmula que parece um pouco complicada, mas perceba que, de posse dos coeficientes da nossa equação polinomial do segundo grau, é apenas uma questão de substituição e cálculo de valores. Uma observação muito importante de se fazer é que essa conta dentro da raiz possui um nome específico para ela, e a gente chama de discriminante. E não só isso, nós denotamos pela letra grega maiúscula delta. Portanto, dizemos que delta é b quadrado menos 4ac. Mas por que essa conta teria um nome específico só para ela? É o delta que vai nos dizer algumas informações importantes quanto ao número de soluções da nossa equação polinomial do segundo grau. Perceba que se essa conta de dentro da raiz, ou seja, o delta, for positiva, será possível calcular essa raiz e teremos dois valores, um para o sinal positivo da raiz, outro para o sinal negativo. Portanto, dizemos que se delta é maior que zero, então temos duas raízes reais distintas. Se essa conta, ou seja, se o delta for igual a zero, teremos a raiz de zero, que vai dar zero, e, portanto, não faz diferença o sinal positivo ou negativo na frente da raiz. Logo, teremos duas raízes reais iguais. E se o delta for negativo, então significa que teremos um número negativo dentro da raiz. E como sabemos, não existe raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais. Portanto, dizemos que essa equação não possui raiz real. E uma outra maneira de escrever a fórmula de Bhaskara seria, então, o x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E voltando ao problema da fantástica fábrica de chocolate, agora temos informações suficientes para resolver a equação x² mais 8x menos 48 igual a zero. Primeiramente, identificamos os coeficientes. O coeficiente a é igual a 1, o coeficiente b é igual a 8 e o coeficiente c é menos 48. Agora vamos calcular o delta, ou seja, o discriminante, que é igual a b quadrado menos 4ac. Substituindo os coeficientes, temos que o delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 48. Tome cuidado com a hierarquia de operações, primeiro as multiplicações, para depois somas e subtrações. Portanto, o 8 ao quadrado dá 64 e menos 4 vezes 1 vezes menos 48 dá 192 positivo. Agora sim podemos somar esses dois valores e o delta vai ser igual a 256. Note que esse delta é maior que zero, ou seja, sabemos que essa equação possuirá duas soluções reais distintas. Continuando a nossa fórmula de Bhaskara e realizando as substituições, temos x igual a menos o 8 mais ou menos a raiz quadrada do 256, tudo isso sobre 2 vezes o 1. Ou seja, x é igual a menos 8 mais ou menos 16 sobre 2. E é neste ponto que a gente vai dividir a conta em dois caminhos. Vamos calcular um x1 e um x2. O x1 estará associado ao sinal positivo do 16, enquanto que o x2 estará associado ao sinal negativo para o 16. Desta forma, temos que o x1 é o menos 8 mais 16 sobre 2, ou seja, 8 sobre 2, que é igual a 4. E para o x2, temos o menos 8 menos 16 sobre 2. Isso é igual a menos 24 sobre 2, ou seja, menos 12. Portanto, o nosso conjunto solução
é formado por dois elementos, o menos 12 e o 4. Porém, para o nosso problema aplicado de geometria, devemos desconsiderar o valor menos 12. Afinal, x deve ser uma medida e não podemos ter uma medida geométrica negativa. Portanto, vamos considerar apenas o valor 4. E assim, teremos que as medidas para essa barra de chocolate deverão ser 4 e 12. Vejamos outros exemplos, começando pelo x² menos 2x mais 1 igual a 0. Inicialmente, identificamos os coeficientes a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 1 e partimos para a determinação do discriminante, ou seja, o delta, que é igual a b² menos 4ac. Assim, temos que menos 2 ao quadrado é igual a menos 4 vezes 1 vezes 1, ou seja, 4 menos o 4, e podemos perceber que o delta vai dar igual a 0. Sabemos que a nossa equação do segundo grau terá duas soluções reais iguais, ou ainda podemos dizer que terá apenas uma solução. Mesmo assim, podemos continuar com a fórmula de Bhaskara. Logo, o x será igual a menos o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do zero, tudo isso sobre 2 vezes 1. E tome muito cuidado com esses sinais negativos da fórmula e do coeficiente b. Neste caso, menos com menos vai gerar mais 2, e note que a raiz quadrada do zero, por ela ser zero, eu nem cheguei a considerar quanto ao sinal positivo ou quanto ao sinal negativo. Portanto, não teremos uma diferenciação entre x1 e x2. Assim, segue que o x é igual a 2 sobre 2, ou seja, 1. Portanto, nosso conjunto solução é um conjunto unitário, cujo único elemento é o 1. E um último exemplo é o x² menos x mais 1. Eu apenas fiz uma leve modificação no valor do b. Temos que o primeiro coeficiente, o a, é igual a 1, o b agora é menos 1 e o c continua sendo 1. E calculando o delta, teremos menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1 e o menos 4 vezes 1 vezes 1 é menos 4. Portanto, o nosso delta é igual a menos 3. E como já aprendemos, quando o delta é negativo, não adianta continuar com a fórmula de Bhaskara, pois teremos uma raiz quadrada de um número negativo, que a gente sabe que não existe um número real para isso. Portanto, podemos dizer que o nosso conjunto de solução é vazio, ou seja, não existirá solução real para essa nossa equação polinomial do segundo grau. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo de referência na apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios 1, 3, 5 e 6 das páginas 30 e 31 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo e abraço e até a próxima. Tchau!